Graças a Deus, queridos, eu estou aqui para trazer uma palavra de encorajamento para você, que está lá em Romanos 8, no versículo 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tem uma outra tradução que diz assim: sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom com os que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí, você foi chamado de acordo com o propósito de Deus? Se a resposta for sim, eu tenho certeza que Ele te chamou sim para esse propósito. Ele está trabalhando em conjunto com você. Ele é o seu parceiro em todos os momentos. Quando você precisar de um amigo, lembre-se que Deus ele quer ser o seu parceiro, o seu braço amigo para que você possa atravessar os momentos, tanto bons quanto difíceis. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele venceu o mundo, então você também pode vencer. Eu quero te dizer que nós somos uma igreja que investe em pessoas que têm levado a palavra de Deus em lugares que nós nunca imaginamos, e nós temos ofertado em 2 casais, pastora Neide e pastor Davi lá na Amazônia, e o pastor Wellington e a sua esposa, a pastora Daiane, lá na África. Então, a sua oferta de missões tem feito diferença nesses casais que estão aí no campo, levando a palavra de Deus. Lembrando também que todo primeiro domingo do mês, quando nós voltarmos ao culto presencial, nós teremos aí aquela nossa campanha de sempre arrecadarmos alimentos aqui. Você traz o alimento para o altar na hora da oferta, nós podemos ajudar pessoas com cestas básicas. Não só no primeiro domingo, mas esse primeiro domingo do mês é o domingo especial que nós separamos para isso, para que você lembre todo mês, você que é aqui da igreja. Se você quer ofertar no nosso ministério, nós temos aqui o Pix aparecendo embaixo, 2 contas. Uma conta para o nosso projeto Construindo a Casa. Nós cremos que Deus ele nos dará um espaço, o nosso lote, para conseguirmos o nosso espaço para que possamos te receber com maior conforto. E nós temos a outra conta, o outro Pix, para o seu dízimo, a sua oferta. Esse dízimo e essa oferta vai ser usado para manutenção do trabalho, para ofertarmos em pessoas, e isso faz toda a diferença. Nós te desafiamos a ser fiel nessa área, porque Deus ele é fiel a nós. E para encerrar, eu quero te lembrar que nós temos culto todos os domingos às 19 horas, presencial na igreja, ou online no nosso canal do YouTube e Facebook às 19 horas também, simultâneo. E todas as quartas, somente online, nosso Formando Faróis, 20 horas, às quartas-feiras, 20 horas, nós temos o nosso Formando Faróis somente no canal do YouTube, para que você possa ter aí um aprofundamento da palavra de Deus. Eu te convido a estar com a gente e não faltar, beleza? Um grande abraço, Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua vida nessa semana, que você tenha uma semana de vitórias em Deus, porque Deus é um Deus de vitórias, amém? Grande abraço para você e até a próxima. Boa noite, irmãos. Prazer, honra e glória para estar com os irmãos mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor, trazendo algo dos céus para os irmãos. Me alegro muito com isso. Hoje eu quero trazer aqui aos irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração no momento onde estávamos na igreja, onde o pastor trazia uma mensagem. E naquele momento Deus me levava muito a uma passagem da Bíblia. E eu falava, Senhor, por que isso? E Deus falava, eu vou te revelar. E Ele falou algo para mim naquele dia. Mas ao longo dos dias para cá, Ele vem trazendo e descortinando algo sobre isso. Ele me levava à passagem onde aquelas mulheres iam ao sepulcro de Jesus, ao qual ele já tinha 3 dias que ele tinha sido morto, e elas chegando ali, chega o anjo, e elas veem aquela pedra aberta, e chega o anjo e fala para elas. E essa passagem, Deus fala assim, filho, e continua acerca dessa palavra no caminho de Emaús. Uma vez Deus também me deu uma palavra muito bonita sobre isso. E eu falei, mas Senhor, o Senhor já falou comigo a respeito disso. Ele falava que na palavra dele é Ele que coloca, é Ele que diz e é Ele que dá o discernimento daquilo que Ele tem para nós, das coisas que são dele, que são a sua palavra. E ele falou algo para mim muito interessante sobre isso. E o que ele quer falar conosco nessa noite? Ele quer falar uma coisa de conhecer e reconhecer Jesus.
Em que ponto nós estamos conhecendo e reconhecendo a majestade e a grandeza de Jesus, do reino dele. E aí ele me trouxe algo. Uma das coisas que a gente sempre questiona na nossa trajetória, até que ponto e de que maneira nós temos nos portado e de que maneira nós temos nos colocado diante do reino de Deus. E muitas das vezes nós nos deparamos e nós nos encontramos em determinadas situações onde a gente fala assim, mas que amor é esse? Que Deus é esse? Que uma pessoa que não merece como eu estou nesse lugar. É igual eu estou aqui hoje. Quem sou eu para trazer a palavra do Senhor? Mas Deus sabe de todas as coisas. E Jesus, na sua passagem, lá em Lucas 22, capítulo 22, no versículo 31 ao 33, Lucas 22, no versículo 31 ao 33, ele diz exatamente isso, e eu quero dizer que todos nós temos uma importância para Deus, no reino dele. É porque nós não sabemos, mas ele sabe. E nessa passagem, é uma passagem onde Jesus estava lá em Jerusalém, momentos antes de ser crucificado. Ele estava naquele momento na Páscoa, a última Páscoa a qual ele esteve com os seus discípulos, e ele falava da importância do reino e das coisas que viriam. E ele alertava mais uma vez os seus discípulos. E ele fala algo para Simão Pedro. Ele diz assim, e o Senhor disse, Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Todos nós conhecemos essa passagem, sabemos que Pedro, logo após Jesus fala para Pedro que ele ia negá-lo por 3 vezes, e acontece isso no momento onde eles capturam Jesus e levam para crucificar. Mas aqui não é a questão. Aqui a questão que está colocada é a importância de Pedro, que Jesus sabia da importância de Pedro no reino dele. A importância que Pedro teria posteriormente a tudo aquilo, a todos aqueles momentos. E ele fala o mais interessante, quando ele ora por ele, para que a fé dele não desfaleça. É uma das coisas que a gente tem que estar sempre atento, irmão, a essa fé. Essa fé é que nos alimenta. A única coisa que nos alimenta no caminho e diante de Deus e diante do seu reino é a nossa fé. É isso que vai nos alimentar e mantermos vivos no caminho de Cristo e no caminho que Deus tem para nós. E ele fala isso, papai. E ele fala ainda mais. Quando tu te converteres. Gente, olha que Jesus maravilhoso. Jesus anda com Pedro esse tempo todinho. Ali já tinham quase 3 anos que Jesus andava com Pedro. E ele fala para Pedro, quando tu te converteres, até então Pedro não estava convertido. Concordam comigo? Porque Jesus fala assim, sabia que Pedro seria um grande homem. E o que viria chegar na vida de Pedro é o que modificaria a vida dele. E é isso que eu quero falar para os irmãos. Nós temos que conhecer e estar sempre atentos para que esse momento, quando chegar, o nosso momento da nossa importância diante do reino, nós estejamos preparados. Pedro, com todos os seus defeitos, ele estava preparado. Ele estava lá. Ele estava lá para saber a importância. Jesus ainda fala algo mais maravilhoso para ele. Fortaleça teus irmãos. Isso quer dizer que alguns estariam fracos. E Pedro, naquele momento, ele teria a importância de fortalecer e de levantar os seus irmãos. E isso é importante na vida da gente. Nós nunca sabemos que ferramenta que nós vamos ser diante do reino. Por isso, reconhecer e conhecer Jesus é fundamental na vida da gente. Quando Jesus ressuscita, ele traz algo muito maravilhoso para a gente. E nessa palavra que eu quero dizer hoje, é isso. É um novo momento na vida do cristão. Um novo momento na vida do cristianismo. Até então, eles viviam sobre a lei e sobre os ensinamentos dos profetas e dos homens de Deus.
de Moisés. Até então, esses homens lutavam para permanecer de que maneira? De uma maneira coerente diante da lei, mas eles não conseguiam. O homem todo o tempo ele se desviava daquilo que Deus tinha para ele sobre os seus ensinamentos. Isso foi com os homens, foi com grandes reis, aconteceu isso. E esses homens não permaneciam. Com Adão, lá no paraíso, quando ele perde o livre-arbítrio, isso uma vez eu preguei na igreja, ali Deus falava para mim, o livre-arbítrio vai até o momento onde Adão tinha toda a escolha do reino das coisas certas ou das coisas ruins. Quando ele escolhe as coisas erradas, ele perde o livre-arbítrio. Olha, ali a escolha do pecado entra na nossa vida e entra na vida do homem. E nós perdemos o nosso livre-arbítrio. E aonde encontramos esse livre-arbítrio? Deus falava comigo algo muito maravilhoso. O nosso livre-arbítrio começa quando o Espírito Santo de Deus, deixado pelo Pai, após a ressuscitação de Cristo, após ele ressuscitado, ele fala, fique aí em Jerusalém. Fique aí que algo maior que meu Pai prometeu se chegará ao meio de vocês. E aí isso chega na nossa vida. E esse Espírito Santo nos dá mais uma vez a oportunidade do livre-arbítrio. Marquinhos, mas como é que é isso? Você fala que não tínhamos agora. Sim, não tínhamos até o momento onde a gente não tinha essa... Deus e Jesus deixa esse algo tão maravilhoso para a gente. Deus deixa para a gente através de Jesus, o Espírito Santo. E aí chega nas nossas vidas. Porque aí, o que até então o homem tinha dentro de si? O homem tinha a alma e tinha a carne. As vontades da carne e a alma dele. Quando chega o Espírito Santo, dentro de nós existe a carne, as vontades da carne, a nossa alma e o Espírito Santo. E é essa alma que fica militando ali o tempo todinho lutando para que a gente não vá para a carne, mas que a gente vá para o Espírito. O Espírito fica lutando a alma, quebra o galho, vem para cá, que aqui é melhor. Mas aí a carne fala, ô alma, fica aqui comigo, é muito melhor as coisas do mundo. E aí a gente fica nessa luta todos os dias. Deus falava isso para mim, e isso é maravilhoso. Eu falei, Senhor, que coisa maravilhosa. E o que a gente tem que lutar, por isso que a gente fala que o nosso coração é enganoso. E é onde a nossa alma mais milita sobre as nossas vidas, no nosso coração e na nossa mente. Mas qual é a porta de entrada? Os nossos olhos é a porta de entrada disso tudo também. Existem coisas que aí a gente tem que se aprofundar e a palavra hoje não é essa. Mas o que eu quero dizer hoje para os irmãos é reconhecer essa importância de saber que após Cristo ressuscitado, ele traz algo muito maravilhoso para a gente. E aí é onde eu quero chegar. Em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 1. Lucas 24, versículo 1, eu quero começar aqui a palavra sobre a questão de tudo que Deus me mostrou naquele dia acerca dessa passagem. Vamos lá. Lucas 24, a partir do versículo 1. Diz assim, ora, no primeiro dia da semana, muito cedo, de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E elas acharam a pedra do sepulcro revolvida. E elas, entrando, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas com medo e baixando as suas faces para o chão, eles lhe disseram, por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo, o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado. E ao terceiro dia ressuscitar. E elas lembraram-se das suas palavras. Olha só, irmão. Essa passagem aqui é onde Deus me levou. Aquelas mulheres sabiam. Jesus vinha alertando e já falava naqueles últimos dias, ele falava sobre isso, com seus discípulos. E ele falou isso também lá na Galiléia. E aqui os anjos alertam a elas. Vocês não se lembram do que ele falava lá na Galiléia?
Sabe, irmãos, Jesus está sempre... a gente tem muita dificuldade de reconhecer Jesus. As coisas do reino. Por mais que ele fala, por mais que ele diz pra gente, a gente tem essa dificuldade. A sua volta está muito próxima. E o que o Jesus aqui quer falar pra gente é exatamente isso. Nós somos como eles. Nós não acreditamos nisso. As coisas têm acontecido. E nesse livro aqui de Lucas, capítulos antes, ele fala dos últimos dias, das últimas coisas que virão. Ele alerta também, olha só como Jesus é perfeito em todas as coisas. Ele alerta aos seus discípulos ali no sermão acerca das últimas coisas, das últimas dores. E ele fala para eles sobre tudo isso. Porque ele sabia que ele iria, mas ele tinha que avisar para eles que ele voltaria. E que eles ficassem atentos para as coisas que viriam. Só que essas coisas agora cabem a nós. A parte deles era naquele momento entender que Cristo era ressuscitado. E que ele ressuscitaria. Agora cabe a nós entendermos a passagem e a quais os momentos onde Jesus fala dos últimos dias. E nós estamos como aqueles homens. Nós não estamos acreditando dos últimos dias e não estamos tomando posturas e maneiras de vivermos da maneira que tem que ser, da forma que tem que ser, para falarmos, para pregarmos ou para esperar essa vinda de Cristo. Reconhecer esse Cristo. Nós, acredito, nós conhecemos ele. Aquelas mulheres conheciam Jesus. Sabiam dele, andou com ele. Mas aquele era o momento de reconhecer. Mas existem pessoas que não o conhecem. E cabe a nós falarmos desse Jesus para que eles venham conhecer. Sabe, irmãos? É tempo de consertar. É tempo, Deus falava para mim, é tempo de separar. De nos separarmos. Nos separarmos, o pastor falou algo aqui domingo sobre multidão. É tempo de nos separarmos da multidão. E buscarmos uma comunhão. Uma comunhão e uma oração. É tempo de levantar clamores e adoração. É tempo de nos separarmos. É tempo de buscarmos algo o qual Cristo tem para nós. De ficarmos atentos aos últimos dias. Aos últimos dias, os quais já estão às portas. E eu queria aqui falar nessa passagem, e continuando, eu queria ler com os irmãos, nós fomos do 24, do 1 até o 8. Eu queria agora ler aqui uma passagem aqui também, do 10 até o 11. Diz assim: estas eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, que contaram estas coisas aos apóstolos. E as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e eles não acreditavam nelas. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro, e abaixando, viu os panos de linho ali postos, e retirou-se, admirando consigo mesmo o que acontecera. Então nós fomos até o 12. Mais uma vez, irmãos, Jesus fala tudo aquilo. Olha só, Pedro andou com ele. Olha a importância de Pedro lá atrás. Deus orou por Pedro, sabia da importância de Pedro. Pedro foi lá. E aqueles discípulos, todos eles sabiam das palavras que Jesus tinha falado para eles. E o que eles acharam daquelas mulheres? Contos infundados. E eles o quê? Não acreditavam nelas. A gente fala muito de Tomé. Eu mesmo, tem hora que eu brinco sobre acerca de Tomé. Eu falo, sou igual Tomé, porque tem hora que eu tenho que ver para crer. E a gente condena Tomé. Qual a diferença desses discípulos para Tomé? Já parou para pensar nisso? Qual a diferença de Pedro? Se ele soubesse, e se ele tivesse convertido naquele momento, fosse convertido, ele saberia que Jesus ressuscitaria, porque Jesus tinha falado para ele. Ele ia acreditar nas palavras daquela mulher. O que Pedro fez?
Pedro foi até o sepulcro para ver se realmente Jesus tinha ressuscitado. E só creu quando ali chegou. E quando viu que ele não estava lá. Por mais que os sinais tenham acontecido nas nossas vidas. Por mais que os sinais dos últimos dias tenham aparecido sobre nós. Nós duvidamos da vinda de Jesus. Os homens, muitas das vezes, quando falamos que Jesus, e existe estudos que Jesus já voltou, que Jesus não vai voltar. Sabe, eu ouço algumas coisas assim que tem hora que eu fico aterrorizado. Porque hoje as pessoas buscam nas palavras uma maneira de que as palavras e que os ensinamentos de Jesus vão se adequar às nossas vontades e à maneira que nós queremos viver. E não é isso. Nós que temos que nos adequar. Nós que temos que estar com Jesus da maneira a qual Ele nos ensinou. E aí por isso, a gente não quer acreditar nisso. A gente quer acreditar que o mundo é eterno, que as coisas são eternas e que a vinda dele não se achegará. Tem uma passagem aqui, aí começa lá no caminho de Emaús. A partir daquele momento ali, dois dos seus discípulos, saem ali para uma aldeia chamada Emaús. Essa aldeia ficava distante a cerca, uns nos estudos dizem, aqui na Bíblia diz 60 estados, que eu estava vendo, cerca de 11 quilômetros. Aqueles discípulos de Jesus vai por aquele caminho e naquele caminho Jesus encontra eles. E uma passagem interessante, ele diz assim, deixa eu ver aqui. Queria falar aqui lá no 15, no versículo 15, diz assim: e aconteceu que quando eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos estavam impelidos para que eles não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro, enquanto caminhais e estáis triste? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo lhe disse: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse: quais coisas? E eles disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em feito de palavras diante de Deus e de todo o povo. Gente, olha aqui o que os homens que andaram com Jesus dizem que ele foi? Profeta. Ele foi apenas um profeta. E que foi um profeta poderoso em feitas palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes dos nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha só, Jesus e eles conheciam a palavra, sabiam dos profetas que Moisés tinha falado, que lá em Salmos tinha falado, e outros profetas tinham falado acerca do que aconteceria com Jesus. E mesmo assim eles falam que quem condenou ele à morte foi os governantes e o entregaram. Quem é que tem poder diante do Filho de Deus, senão o Pai que o entregou? E vocês pararam para pensar, a gente vive momentos nas nossas vidas que nós temos que estar atento a isso. A gente conhece Jesus, conhece as palavras dele, e muitas das vezes nós duvidamos e colocamos esse Jesus numa situação a qual ele não é. Esquecendo de quem foi ele. Quantas vezes esquecemos nas nossas vontades e nos nossos desejos, naquilo que nós queremos, nós esquecemos de quem é esse Jesus. Deixamos de o reconhecer para viver aquilo que é nosso, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos traz prazer. Somos assim, irmãos. E o que Deus colocou no meu coração naquele dia acerca foi disso. É tempo de reconhecer Ele. É tempo de nos consertarmos
e vivemos diferente. É tempo de guardarmos as palavras e colocarmos na nossa boca a palavra certa, coisas certas. E esquecer as coisas que são do mundo. É fácil? Não é fácil. Pô, Marquinhos, você fala isso, não acho que isso é fácil. Para mim não é fácil, irmão. Eu sou o pior. Como vou falar igual o pastor, sabe? Mas como Deus manda falar, a gente tem que dizer isso aos irmãos. É tempo de refletirmos melhor de como estamos reconhecendo Jesus e de como estamos falando. Aquilo que nós conhecemos Ele. De que maneira nós estamos transmitindo aquilo que nós conhecemos acerca dele. Nós não podemos falar igual esses homens que conheciam e sabiam das coisas e no momento eles esqueciam tudo. E era muito rápido, só tinha 3 dias que tudo isso tinha acontecido. Irmãos, é complicado. E qual é o momento onde eles reconhecem, eles caem em si e reconhecem Jesus? E aconteceu lá no versículo 30, no 24, no versículo 30. Vai aí, enquanto eu tomo um gole d'água aqui. Vamos olhar a garganta. Lá no 24, no versículo 30, diz assim: aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão, só parar aqui um pouco. Aí Jesus aqui anda com eles o dia todo. Uma coisa aqui que é interessante, ele diz assim no 21. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres da nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada que foram ao sepulcro. Então, o que esses homens esperavam? Ali, o que está no coração deles ali é como se fosse uma decepção. Que eles esperavam de Jesus que ia redimir Israel, e como se eles falassem assim, e ele morreu, e aí é 3º dia, ele não ressuscitou, porque lá, na crença deles, no 3º dia, que parece que eles entendem que é o dia que se for para ressuscitar, ou que se for para vir, a volta é no 3º dia. Não porque eles acreditavam no 3º dia daquilo que Jesus tinha falado. E aí acontece que eles falam aqui, a decepção dele, como se estivesse decepcionado. Aí voltando ao 30, diz assim: e aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou e partiu e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos, e eles reconheceram, e Jesus desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho? E quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, retornaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram que essas coisas tinham acontecido no caminho. E contaram que as coisas que tinham acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. E dá bem, né, irmãos? Que eles reconhecem Jesus. E eles voltam. Há tempo, meu irmão, de reconhecer e há tempo de voltar. E eles voltam. E que momento que eles reconhecem? No partir do pão. Quantas vezes Jesus fez isso? Fez isso lá no monte, com os pães e os peixes, na ceia. Sempre ele repartiu o pão. Era um momento de comunhão, a qual Jesus sempre colocava e tinha com os seus discípulos. E naquele momento de comunhão, aqueles homens reconhecem de novo Jesus e falam que realmente ele tinha ressuscitado. Jesus ressuscitou, irmãos. E esse reconhecimento a gente tem que trazer dentro do nosso coração, sabe? Para que a gente não venha se perder, para que a gente não venha, não ter a condição de estar preparado para a nova vinda de Jesus. Porque haverá o tempo e haverá os dias os quais ele disse que não passaria dessa geração. E eu creio, sabe, irmãos? Deus
me leva muito aos últimos dias, em passagem aos últimos dias, não sei porquê. Deus me leva e me conduz a alguns momentos que eu fico, às vezes, levanto pela madrugada, começo a chorar e começo a questionar por que Deus fala essas coisas acerca comigo. Eu me espanto muitas das vezes também da maneira que será. Deus uma vez me deu uma visão onde, irmãos, misericórdia. Então, irmãos, é tempo da gente estar preparado. E mesmo assim, muitas das vezes eu não reconheço esse Jesus e eu erro. E assim somos nós. O caminho de Emaús, aqueles homens, eles falam ali, o seu coração não ardia. Na vez que eu preguei sobre o caminho de Emaús, eu falei exatamente sobre isso. Às vezes, quando Jesus fala conosco, a gente fica procurando, o pastor sempre fala isso, a gente fica procurando uma voz, a gente fica procurando algo diferente. Mas quando Jesus fala conosco, meu irmão, e é da parte dele, existe um ardor muito grande no coração da gente. Naquele momento onde ele fala, o coração da gente arde. É diferente, irmãos. As pernas, todo o contexto e toda a circunstância é diferente. E o que a gente tem que estar atento é para quando ele estiver falando em nossos corações, a gente reconhecer que é a voz dele, reconhecer que é o Jesus que nós servimos. E é tempo para isso. É um tempo de conserto, um tempo de, igual o pastor falou, de nós frearmos a língua. Nós fizemos uma campanha de 7 dias e ele deu algumas direções. E uma das direções é guardar a língua para as coisas que são dele, as coisas que são do reino, buscar um conserto diferente com Cristo, buscar um momento diferente com ele. E é o que a gente precisa nesses últimos dias. Levarmos a nossa família e conduzirmos a nossa família da melhor maneira, mantermos um sacerdócio dentro de nossas casas, principalmente aqueles que são casados, aqueles que têm família. Mantermos o sacerdócio da nossa casa. Mulheres serem ajudadoras diante desse sacerdócio. Edificar esse sacerdócio, que é o papel. E a gente precisa disso para esses últimos dias, para aquilo que a gente conhece não venha se perder, no reconhecer, de viver, de andar, de falar, de se conduzir, de se manter diante desse Cristo que é nosso. É tempo, irmão. Não é tempo mais da gente, sabe, brincar. É tempo de nos separarmos para um novo clamor, para uma nova adoração. O Senhor quer e procura verdadeiros adoradores. Ele não procura grandes estudiosos. Não que você não tem que estudar, não que você não tem que conhecer. Você tem que conhecer sim. Porque quando você não conhece, você não é enganado. Mas a gente também tem que não podemos esquecer do nosso clamor e da nossa adoração. Quando os homens clamam, ele ouve. Aquele povo era cativo durante 400 anos e eles clamaram. Para encerrar, e aqui, quando Jesus ressuscita, ele traz de volta para nós a esperança da eternidade. Foi perdida lá em Adão, como eu falei para vocês. Eu queria falar dessas últimas palavras aqui. Jesus precisou ressuscitar para o homem o reconhecer. Senão seria apenas um profeta que veio e falou de Deus. Até que aqueles que eram discípulos não o reconheceram. Até quando vamos duvidar da sua vinda? Até quando vamos duvidar dos seus sinais? E é isso que eu quero trazer para os irmãos. Eu fiquei pensando nisso aqui e queria colocar isso para os irmãos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, ele seria apenas mais um profeta. Se aquelas coisas não tivessem acontecido daquela maneira, até hoje, nós não teríamos reconhecido ele. Aqueles homens tinham seguido o caminho de Emaús, na sua tristeza, sabe? E na sua decepção, que viria um homem que iria redimir Israel, e ele não conseguiu. Ele foi morto por governantes e sacerdotes. Pedro, talvez, não teria voltado àquele sepulcro em busca de Jesus. Se aquelas mulheres também não tivessem ainda ali levar especiarias, mas aquilo ali não era para a busca de Jesus, era um costume delas, daquele povo. Não é porque elas acreditavam que Jesus teria ressuscitado. Não, elas estavam fazendo algo que era costume daquele povo, levar aquelas especiarias. Então, irmãos, é tempo da gente
cada dia mais, esse ardor da palavra, do conhecer a palavra de Jesus chegue em nossos corações e que nós não venhamos esquecer e reconhecer o Jesus que vive no meio de nós. Eu queria orar pelos irmãos. Soberano Deus, Pai querido, Deus eterno, enche os nossos corações, Pai, de calor, para que nós venhamos cada dia mais conhecer as Tuas palavras e saber que o Senhor está falando conosco. Que nós não venhamos nunca nos perder e não venhamos deixar de reconhecer a Tua majestade, o Seu poderio e tudo aquilo que o Teu reino é para nossas vidas. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor é para nós. As mudanças as quais o Senhor proporcionou em nossas vidas. Temos que reconhecer esse Jesus todos os dias para não nos perdermos. Em todos os momentos, no momento onde a nossa carne e nossa alma fraqueja e nós nos conduzimos pela carne, que nós venhamos lembrar que existe um Espírito ao nosso lado, o tempo todo tentando nos convencer das coisas que são certas e das coisas que são do seu reino. Que nós não venhamos nos perder. Que o caminho seja o caminho correto das nossas vidas. Que as nossas falhas, Senhor, venham entrar com a Tua misericórdia e o Teu perdão sobre nós. Porque é essa graça, meu Pai, que chegou a nós através do Teu Filho, é a que nos mantém e a Tua misericórdia de pé. Que nós venhamos estar atentos para os últimos dias, para as Tuas, meu Pai, as últimas coisas que o Senhor tem nos mostrado dos últimos tempos. Que nós venhamos ficar com nossas candeias acesas ali, iluminando, para que no dia que o Teu anjo vir, ele saiba que nós somos Teu. Que nós estamos preparados com a nossa botija cheia de azeite para ir ao encontro do Teu reino. Que elas não venham desvaziar, que elas não venham se perder e que nós venhamos estar atentos a tudo que o Senhor é em nossas vidas. Reconhecer e cada dia mais conhecer um Jesus maravilhoso, que tudo pode, que o Senhor esteja conosco, que esteja em nossas casas, nos guardando nesses dias tão difíceis e que toda a sua parentela, irmão, e todos os seus, Ele venha guardar. Ele venha colocar as Tuas mãos poderosas. Senhor, visita a cada parente, a cada amigo, meu Pai, daqueles que estão enfermos, em hospitais, nesses dias, meu Pai. Para que eles possam Te conhecer e reconhecer, mesmo que seja nos últimos momentos, mas que eles não vão, meu Pai, sem a Ti, sem saber que Tu és um Deus maravilhoso. Assim como Tu foi com aquele homem que estava crucificado ao seu lado. Ele reconheceu o Senhor, temeu ao Senhor, e o Senhor disse a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem reconheceu Jesus. Aquele homem reconheceu Jesus. E se ele não tivesse reconhecido ele, talvez ele não estaria no paraíso. E aquele que não o reconheceu, não está. Mas aquele que teve a humildade de reconhecer que ele não era nada e que aquele homem estava ali errado, ele está no paraíso. Reconhecer, meu irmão, é uma grande virtude do homem. Amém? Que o Senhor esteja com os irmãos. Valeu.